presidente da República sancionou nesta terça-feira, dia 24 de março, a Lei Antifacção. O texto fortalece a capacidade do Estado de atuar contra o crime organizado. Venha comigo que eu vou mostrar agora para vocês os principais tópicos dessa lei. Tirei a minha imagem aqui para não atrapalhar a visualização dos slides. E vamos começar aqui, então, o estudo da nova Lei Antifacção, Lei número 15.358 de 2026. Essa nova lei estabelece o marco legal de combate ao crime organizado no Brasil, apelidada de Lei Raul Jungmann. Ela tipifica os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado. Como eu disse para vocês, ela vai alterar vários decretos-leis. Coloquei aqui todos que são citados lá na letra da lei, como Código Penal, Código do Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, da Execução Penal, a Lei de Drogas, a de Armas, Lavagem, o Código Eleitoral, o Fundo Nacional de Segurança Pública e a Lei da Modalidade Lotérica. Além disso, ela trouxe um conceito muito importante lá no artigo 2º, parágrafo 2º, que para os fins dessa lei considera-se organização criminosa ultraviolenta, denominada a facção criminosa. Então, a facção criminosa agora considera-se organização criminosa ultraviolenta. E o conceito é o agrupamento de 3 ou mais pessoas que emprega violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, intimidar populações ou autoridades ou atacar serviços, infraestrutura ou equipamentos essenciais ou que pratica atos destinados à execução dos crimes tipificados nessa lei. Muito importante esse conceito aqui, que é o que ela trouxe para nós. Coloquei os crimes também aqui separado, é o artigo 2º e o artigo 3º, que estabelecem os 2 crimes: domínio social estruturado, que apresenta ali uma pena alta de 20 a 40 anos. Os casos de aumento de pena serão considerados hediondos para todos os fins jurídicos e legais. Então, quando você faz a leitura lá do artigo 22, existem alguns casos de aumento de pena desse crime aqui, do domínio social estruturado. E esses crimes citados ali, que tem o aumento de pena, eles são considerados hediondos. São causa também suficiente para decretação de prisão preventiva, a ação, né, de qualquer conduta descrita nesse crime. Constituem formas especiais de organização criminosa os atos realizados nessa tipificação. Favorecimento ao domínio social estruturado. A reclusão é de 12 a 20 anos e multa desse crime. São considerados hediondos para todos os fins jurídicos e legais, então, todos ali os atos citados nesse artigo, nos incisos desse artigo, como sendo o favorecimento ao domínio social estruturado. Eles são considerados hediondos, né, e constituem formas especiais de organização criminosa. Então, agora, para que vocês entendam direito, para que a gente consiga entender quais as ações que constituem o crime de domínio social estruturado, não adianta, gente, nós temos que pegar e ler o artigo 2º para sabermos ali todos os verbos que constituem esse crime. Lá no artigo 2º da lei, eu coloquei aqui a literalidade da lei para os 2 artigos que tipificam o crime, porque são muitas condutas. Então, nós precisamos fazer a leitura desses artigos. Vamos lá. Artigo 2º, constitui crime, independentemente de suas razões ou motivações, a prática por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, nos termos do parágrafo 2º deste artigo, de qualquer das seguintes condutas. Aí agora são, se não me engano, uns 10 incisos que citam as condutas que constituem crimes praticadas, então, por integrante de organização criminosa ultraviolenta ou por grupo paramilitar ou milícia privada. Inciso 1.
Utilizar violência ou grave ameaça para intimidar, coagir ou constranger a população ou agentes públicos, com o propósito de impor ou exercer o controle, o domínio ou a influência total ou parcial sobre áreas geográficas, comunidades ou territórios. 2. Empregar ou ameaçar por meio da utilização de armas de fogo, explosivos, gases tóxicos, venenos, agentes biológicos, químicos ou nucleares, expondo a perigo a paz e a incolumidade pública. Inciso 3. Impedir, dificultar, obstruir ou criar embaraços à atuação das forças de segurança pública, à perseguição policial ou às operações de manutenção da ordem mediante a colocação de barricadas, bloqueios, obstáculos físicos, incêndios, destruição de vias, uso de artefatos ou qualquer outro meio destinado a restringir o deslocamento, a visibilidade ou a ação policial. Inciso 4. Impor, mediante violência ou grave ameaça, qualquer tipo de controle social para o exercício da atividade econômica, comercial, de serviços públicos ou comunitários. Inciso 5. Usar explosivos, armas de fogo ou equipamentos para a prática de crimes contra instituições financeiras de qualquer natureza, base de valores ou carros fortes, ou para interromper total ou parcialmente fluxo terrestre, aéreo ou aquaviário com o objetivo de obstruir, dificultar ou postergar a atuação preventiva ou repressiva do Estado. Inciso 6. Promover ataques com violência ou grave ameaça contra instituições prisionais. Inciso 7. Apoderar-se ilicitamente de meios de transporte ou danificá-los, depredá-los, incendiá-los, destruí-los, saqueá-los, explodi-los ou inutilizá-los, total ou parcialmente. Inciso 8. Apoderar-se ilicitamente de aeronaves ou sabotá-las, expondo a perigo a vida ou a integridade física de uma ou mais pessoas ou comprometendo a segurança da aviação civil. Inciso 9. Apoderar-se do funcionamento, sabotá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, ainda que de modo temporário, de portos, aeroportos, estações e linhas férreas ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia. Também unidades militares ou instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás. E o inciso 10, interromper, danificar, perturbar ou dificultar o restabelecimento dos bancos de dados públicos, bem como dos serviços informático, telegráfico, radiotelegráfico, telefônico ou telemático, governamentais ou de interesse coletivo, com o fim de desorientar o funcionamento, subtrair informações sigilosas ou obter vantagem de qualquer natureza. A pena é de reclusão de 20 a 40 anos, sem prejuízo ainda das sanções correspondentes ainda à ameaça, à violência ou de outros crimes previstos na legislação penal. Bom, nós vimos o crime de domínio social estruturado, agora a tipificação aqui do favorecimento ao domínio social estruturado. Artigo 3º, constitui crime a prática das seguintes condutas. Então, essas condutas aqui é que constituem esse crime. Inciso 1. Promover ou fundar organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, ou a eles aderir, assim como apoiá-los de qualquer forma. Inciso 2. Distribuir ou tornar disponível ao público material que contenha mensagem com a intenção de incitar outrem a cometer ato previsto no artigo 2º dessa lei, que é o domínio social estruturado. Inciso 3. Adquirir, importar, exportar, preparar, produzir, manter em depósito ou remeter material explosivo ou arma de fogo para a prática do ato previsto no artigo 2º dessa lei.
Inciso 4. Utilizar local ou bem de qualquer natureza que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consentir que outrem dele se utilize para cometer o ato previsto no artigo 2º dessa lei. Inciso 5. Fornecer informações em apoio à organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada que pratique ato previsto no artigo 2º dessa lei. Por quê? Porque aqui é o favorecimento do crime que nós vimos no artigo anterior, ao domínio social estruturado. Por isso que tudo termina aqui, ó, que pratique em favor do crime do artigo 2º. Continuando, inciso 6. Alegar falsamente pertencer à organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada que pratique ato previsto no artigo 2º dessa lei, com o fim de obter qualquer tipo de vantagem ou intimidar terceiros. Então, o cara que não participa do crime, quer dar uma de bonzão lá, sem ser bonzão, vai constituir aqui crime também. Vai entrar com a turma aqui. Pena, reclusão, olha só, ainda vai ganhar uma pena dessa de reclusão de 12 a 20 anos e multa. Os crimes mencionados no artigo nos artigos 2º e 3º, então eles são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança e livramento condicional. Os atos preparatórios que tenham o propósito inequívoco de consumar qualquer das condutas tipificadas nesses artigos, estará sujeito à pena do crime consumado, reduzida ali de 1/3 até metade. Fica vedada a concessão do benefício de auxílio reclusão previsto no artigo 8º da Lei de 8.203, de 24 de julho de 1991, aos dependentes do segurado que estiver preso cautelarmente ou cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, em razão do cometimento dos crimes previstos nesse artigo. Já vi alguns professores publicando para nós ficarmos atentos a esse parágrafo aqui, que é o parágrafo 6º, que ele veda a concessão do benefício do auxílio reclusão, que provavelmente o STF vai vetar, né, esse parágrafo por ali penalizar dependentes do segurado. Então, né, vamos ficar atentos aos próximos dias aí para ver se o STF dá alguma decisão contra esse parágrafo. Vamos seguir. As pessoas condenadas ou cautelarmente custodiadas pela prática das condutas previstas, sempre que houver indícios concretos de que exerçam liderança ou chefia, ou integrem núcleo de comando de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, cumprirão obrigatoriamente a pena ou a custódia em estabelecimento penal federal de segurança máxima, nos termos da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008. Os homicídios cometidos por membros de organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitar ou milícia privada, ou a sua tentativa, quando conexos a esses crimes, serão julgados pelas varas criminais colegiadas a que se refere o artigo 1º-A da Lei 12.694, de 24 de julho de 2012. Agora vamos ver os casos de aumento de pena para o crime de domínio social estruturado, previsto lá no artigo 2º. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 2/3 ao dobro se... Aqui eu coloquei o que diz literalmente na letra de lei, tá, pessoal? Inciso 1. O agente exercer comando ou liderança individual ou coletiva da organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, mesmo que não tenha praticado pessoalmente os atos materiais de execução. Inciso 2. O agente que de qualquer forma promover ou levantar fundos, bens, direitos, valores, serviços ou informações para o financiamento,
total ou parcial das condutas previstas no inciso 1 a 10 do caput desse artigo, do domínio social estruturado, também vai ter aqui um aumento de pena de 2/3 ao dobro. O que mais que se encaixa aqui no aumento de pena? Inciso 3. As condutas previstas no inciso 1 a 10, quer dizer, todas as condutas do artigo 2º, se forem praticadas com o emprego de violência ou grave ameaça contra membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, agentes de segurança descritos no artigo 144 da Constituição Federal ou policiais institucionais de órgãos públicos, criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência ou qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade ou houver o envolvimento, a coação ou aliciamento destes para a prática ou auxílio na prática desses atos. Inciso 4, quando houver conexão com outras organizações criminosas ultraviolentas. Temos aqui também o aumento de pena ainda se houver o concurso de funcionário público, valendo-se da organização criminosa ultraviolenta dessa condição para a prática da infração penal. Inciso 6. Houver infiltração no setor público ou atuação direta ou indireta na administração de serviços públicos ou em contratos governamentais. Inciso 7. 7. Houver emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Inciso 8. O agente recrutar, atrair, convidar, induzir, coagir, permitir ou consentir que criança ou adolescente integre, auxilie, se associe, ainda que de forma eventual ou ocasional, ou execute atos previstos no caput desse artigo. Inciso 9. As circunstâncias do fato evidenciem a existência de relações transnacionais ou houver a destinação do produto ou proveito da infração penal, no todo ou em parte, ao exterior. Inciso 10. O crime for cometido com o fim de obter vantagem econômica com a extração ilegal de recursos minerais ou a exploração econômica não autorizada, sem prejuízo das sanções específicas previstas na legislação ambiental e penal, de florestas e demais formas de vegetação, de terras de domínio público ou devolutas ou de áreas de preservação permanente e de unidades de conservação. E houver o emprego de drones, veículos aéreos não tripulados, sistemas de vigilância eletrônica sofisticados, equipamentos de contra-inteligência, tecnologia de interferência comunicacional, programas de criptografia avançada ou quaisquer recursos tecnológicos de natureza similar para monitoramento territorial, inteligência operacional, comunicações cifradas, dissimulação de identidade, georreferenciamento de operações repressivas ou qualquer outro meio destinado a facilitar, a coordenar ou a defender a prática dos atos prescritos nesse artigo. E sobre as normas processuais e operacionais dispostas nessa lei, os prazos do inquérito policial são diferenciados, sendo de 90 dias quando o indiciado estiver preso e 270 dias com o indiciado solto. Esse prazo pode ser prorrogável por igual período. Vou aqui ler para vocês os artigos 6º e 7º dessa parte aqui da lei, onde fala das normas processuais e operacionais. E nós vamos encerrar a leitura dessa primeira parte da lei antifacção. É uma lei um pouquinho extensa, como ela é nova, ela precisa de ser analisada, a gente precisa ver quais são os principais artigos, mudança que ela traz em outras leis. Então, no próximo vídeo, nós continuamos com o restante da lei, tá? Então, vou ficar aqui com o artigo 6º e a leitura do artigo 7º, mais nesse vídeo de hoje. Artigo 6º. Os órgãos responsáveis pela investigação, persecução penal e inteligência, observados os âmbitos de suas competências e atribuições constitucionais, poderão atuar de forma conjunta e coordenada em forças-tarefa integradas,
constituídas para o planejamento e a execução de ações estratégicas de enfrentamento das organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitares e milícias privadas. Artigo 7º. A União poderá, por intermédio dos órgãos competentes, celebrar e executar acordos de cooperação internacional policial ou de inteligência para fins de investigação, de persecução penal, de extradição, de recuperação de ativos e de combate à criminalidade organizada de alcance internacional. Esse artigo 7º é muito importante, pois traz ali a segurança jurídica que a União precisa para celebrar e executar acordos de cooperação internacional, policial e de inteligência. Tá, pessoal? Então, apesar desses incisos e artigos que foram citados serem os mais compartilhados hoje nas redes sociais por professores e cursinhos renomados, tem muito mais ali dentro da lei, tem muito mais artigos, parágrafos, incisos, e como nós fazemos questão de fazer a leitura toda da lei, no próximo vídeo nós vamos continuar o estudo dessa lei para que vocês possam ter ciência de tudo que a lei trouxe e que vocês consigam fazer a análise da importância dessa lei para os nossos estudos. Acompanhe os próximos vídeos, compartilhe com quem também estuda para concursos e venha estudar comigo aqui no nosso canal de estudos Bora Estudar 2026.